Muito bem, queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia outra vez na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, vamos ler a palavra de Deus. É bom estar na casa do Senhor nesta noite, podemos aqui aprender um pouco mais da sua palavra. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui, queridos irmãos, uma palavra bastante lida na igreja, né? Versículos bastante conhecidos de todos aqueles que estudam a Bíblia Sagrada, e que nessa noite nós vamos tomar esta porção de uma das epístolas mais profundas do apóstolo Paulo, a epístola aos Efésios, para falar sobre um tema muitíssimo importante para nós, falar sobre a nossa salvação, e vamos falar disto com o tema graça e fé. Vamos procurar entender como a graça e a fé estão juntas neste processo de nós recebermos a salvação, de nós sermos salvos pela pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós já lemos o texto de Efésios aqui, e como acontece em muitas das suas epístolas, em praticamente todas elas, Paulo aborda o assunto da salvação ou da graça de Deus, mostrando que Deus é o autor da salvação para todos os homens. A salvação vem de Deus. É Deus quem proporciona esta graça, esta bênção. É Deus quem toma a iniciativa para salvar o homem. É Ele que providencia todos os meios necessários para a salvação. Não é o homem que busca a salvação, é Deus quem a oferece. Não é o homem que toma a iniciativa para buscar salvar-se, mas é Deus que vai ao encontro do homem e lhe oferece a salvação. Assim nós vemos que nós somos salvos porque Deus nos alcançou com sua graça. Deus nos alcançou com esta expressão do seu amor. Paulo, no texto que lemos aqui, vai falar do amor, da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. São todas expressões do amor de Deus para conosco. Pelo seu amor é que Deus se moveu em nossa direção e nos alcançou com esta graça. Providenciou a remissão dos nossos pecados pela obra expiatória de Cristo. Se Deus não tivesse se movido em graça para conosco, se Cristo não tivesse morrido na cruz, nenhuma salvação seria possível. Mas nós vamos ver que também nós somos salvos porque depositamos a nossa fé em Cristo, porque cremos nele como nosso Salvador. Também, se não crer em Cristo, ninguém pode ser salvo. Nós vamos ver que a fé é indispensável também
mas ela só existe no coração de cada homem porque o Espírito Santo é quem nos traz esta capacidade para crer. Assim nós vemos que tudo vem de Deus, mas ao mesmo tempo nós vemos que a salvação é pela graça, por um lado, e pela fé, por outro lado. Hoje nós vamos procurar entender, então, um pouco melhor esta relação entre a oferta da salvação pela graça e o recebimento dela pela fé, para vermos como o Espírito Santo age, como Deus em sua graça age por nós e em nós, para que nós possamos ser salvos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós já lemos o texto aqui de Efésios. Ele diz claramente que nós estávamos mortos em nossos pecados. E diz que nós fomos alcançados pela graça de Deus. No verso 8 ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto tudo não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. A graça é um dom de Deus. A fé também, num certo sentido, é um dom de Deus. Também é proporcionada por Deus. Assim nós precisamos entender, então, como a graça e a fé vão trabalhar juntas, para que nós possamos, da parte de Deus, receber esta salvação e tão somente apresentarmos uma mão estendida, vazia, para receber aquilo que de graça Ele nos oferece. Primeiro vamos entender um pouco melhor sobre a graça de Deus. A graça, queridos, é um favor imerecido, algo que Deus faz que nós não merecemos e que Ele dá livremente a todos os homens. A graça não é porque Deus tinha necessidade de mostrar alguma coisa ou de mostrar amor ou graça. Deus é livre para mostrar a sua graça, embora o amor seja próprio da sua natureza. Então Deus sempre age em amor. A graça é esse favor imerecido, e que nós temos aqui uma definição do teólogo holandês Jacob Arminio. Ele diz que a graça é a disposição divina de transmitir o seu próprio bem e amar as criaturas, não por mérito ou dívida. Ou seja, não há nada nas criaturas que as qualifique para isso, nem porque Deus devesse graça a qualquer criatura, nem que isso possa acrescentar qualquer coisa ao próprio Deus. Deus não é beneficiado por sua graça, porque a graça é em benefício do outro. Ele diz, mas para que possa ir bem àquele a quem o bem é concedido e que é amado. Então Deus tem essa disposição ativa, amorosa, de ir ao encontro das criaturas, de amá-las, de conceder-lhes sua graça, seu bem, embora elas não mereçam, nem Ele tenha obrigação, nem nenhuma dívida para com elas com respeito a isso, mas simplesmente porque Ele é amor e quer alcançar as suas criaturas com graça. Nós vemos que nesse nosso entendimento acerca da doutrina da salvação, a graça de Deus sempre visa a salvação de todos os homens. Há alguns teólogos que acreditam que a graça divina ela é expressa numa forma comum, que alcança todos os homens, mas que não visa a salvação deles. E que há uma graça especial que é direcionada apenas aos eleitos e que, portanto, vai levá-los à salvação. Normalmente, aqueles que seguem a doutrina chamada calvinista vão pensar dessa forma. Mas nós não pensamos assim. A doutrina arminiana, como nós espousamos, ela diz que a graça divina é o favor de Deus que visa salvar todos os homens. Porque não há bem maior do que a salvação. O próprio Jesus disse, o Senhor falou, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Qualquer bem que Deus desse ao homem e não desse a salvação, estaria negando aquilo que de fato era o maior bem aos homens. Nós vemos, entretanto, que esta graça ela tem operações distintas.
E Armínio diz, a graça é uma só em essência, mas varia em seu modo, uma no princípio e no fim, mas variada em seu progresso. E nós vamos ver exatamente que a graça de Deus, ela vai tendo operações diferentes à medida que o homem vai abraçando esta graça, vai aceitando e não resistindo à ação do Espírito Santo, mais graça de Deus vem para ele, conforme nós vamos ver nas Sagradas Escrituras. A graça de Deus, no entendimento nosso, ela é estritamente necessária para a salvação. Paulo vai dizer aqui que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, que nós andávamos nos desejos da carne, que a nossa vontade era a vontade da carne, que nós éramos filhos da ira. Nesse estado, após a queda, o homem não tinha condição de fazer o bem, de agradar a Deus, nem mesmo de buscar a salvação. Quando o homem caiu no pecado, ele perde essa liberdade de fazer o bem. Ele só tem agora a liberdade de fazer o mal. Ele tem liberdade de escolher muitas coisas, mas não tem mais a capacidade de buscar a Deus ou de agradar a Deus com a sua vida. Porque ele perdeu a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo quando ele pecou. Então, para que o homem seja salvo, é absolutamente necessária a graça divina. Deus tem que se mover em direção ao homem para que ele seja salvo. Já lemos aqui em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem toma a iniciativa. Nós vemos em Tito capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo dizer ainda, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É a graça de Deus que proporciona esta salvação e ela o faz para toda a humanidade. Ainda Romanos capítulo 11, o verso 6, o apóstolo vai dizer, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se o homem tivesse que fazer alguma coisa, e se ele pudesse fazer alguma coisa para se salvar, então a salvação seria por obras. Mas como ele não pode fazer nada, Deus tem que fazer tudo o que é necessário, então este homem só pode ser salvo pela graça de Deus. Ele simplesmente não tem a capacidade de desejar ir a Deus, de ir realmente a Deus, ou de fazer alguma coisa para se salvar. E isso é maravilhoso, amados irmãos. Porque veja, se Deus tivesse proporcionado um meio de nós nos salvarmos, fazendo alguma coisa, ainda que fosse uma coisa difícil, mas já seria maravilhoso. Já seria maravilhoso. Porque o simples fato de ter uma saída, de ter uma escapatória do inferno, de ter um meio de voltar a ter comunhão com Deus, já seria bom. Mas Deus deu a lei e os homens não conseguiam cumprir essa lei de forma nenhuma. Para ficar bem claro que os homens não podiam realmente se salvar. Então a graça de Deus se manifesta em Cristo Jesus e agora o homem é salvo tão somente pela graça divina e não pelas obras da lei, pela fé e não pelas obras. Assim é a salvação como Deus nos oferece. Armínio diz que o livre-arbítrio, capacidade do homem de fazer as suas escolhas, ele é incapaz, no homem caído, de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro ou espiritual sem a graça. A graça, então, é simples e absolutamente necessária para que haja transformação no homem, para que ele seja liberto da vontade do inimigo, para que a sua vontade que está aprisionada ao pecado, o seu entendimento que está obscurecido pelo pecado, seja então transformado pela graça, liberto por ela, para que ele possa então buscar a Deus, ouvir a Deus, para que ele possa desejar o bem, para que ele possa alcançar a salvação. E aí nós vamos ver que dentro desse pensamento arminiano, a graça divina, ela é dividida em duas classes, podemos dizer assim. Dois estágios diferentes, duas operações distintas ou em tempos distintos desta graça.
Há aquela graça que vem ao homem antes que ele possa crer, antes que ele possa exercer a fé. E essa graça, Armínio chama de graça preveniente, ou uma graça que é precedente, que vem antes da salvação, uma graça capacitadora para que o homem possa crer. E depois que o homem é alcançado por essa graça, e ele não resiste a ela, aí vem a graça chamada subsequente, que é uma graça que vai cooperar com o homem, ou seja, ajudá-lo nesta caminhada de fé e que vai realmente trazê-lo à salvação. Então, graça preveniente e graça subsequente são dois estágios aí da graça que nós vemos, mas isso não foi inventado pelo arminianismo. Essa era a doutrina que já era apresentada pelos pais da igreja. Inclusive, o mais famoso a tratar da doutrina da salvação, Agostinho de Hipona, ele já usava esses termos de graça preveniente e graça subsequente. E nós vamos ver também que no concílio de Orange, na França, que foi realizado o segundo concílio em 529, houve um primeiro concílio em 441. Nesse segundo concílio, as doutrinas de Pelágio, que era um monge que dizia que o homem podia ser salvo sem a necessidade da graça de Deus, essa doutrina foi condenada. Também havia uma doutrina que dizia que o homem precisava da graça de Deus, mas ele tomava a iniciativa. Você fazia o que podia e depois Deus vinha ao seu encontro com graça. Mas o primeiro passo era do homem. Essa doutrina também foi condenada no concílio de Orange. Mas a doutrina de Agostinho, da dupla predestinação, de que alguém é predestinado para a salvação e só ele tem a oferta da graça salvadora, e outro é predestinado ao inferno, e esse não tem acesso a essa graça salvadora, essa doutrina também foi rejeitada no concílio de Orange. A igreja não aceitou esta ideia, ela continuava com a ideia defendida pelos pais que o homem não toma a iniciativa da salvação, quem toma essa iniciativa é Deus. Deus é quem vai ao encontro do homem. E é pela graça de Deus, e tão somente por ela, que o homem pode ser salvo. Porém, esta graça, ela é endereçada a todos os homens. A graça preveniente alcança todos os homens. Embora ela, na sua fase salvadora, né, na sua fase subsequente, só alcance aqueles que não resistem à graça preveniente. Aqueles que aceitam a ação do Espírito Santo e creem, porque são habilitados para isso, terão toda a graça de Deus na sua vida. Então nós vamos olhar para esta graça preveniente e entender como é que ela funciona. Como é que a graça de Deus vem então ao coração do homem, antes que ele creia em Jesus. Nós entendemos que essa graça habilita o homem a crer. É ela quem convence o homem, é ela quem abre o coração, é ela quem prepara, é ela quem capacita o homem. E é por essa graça que o homem pode ter qualquer bem espiritual. Nenhum bem espiritual o homem pode alcançar sem a graça de Deus que vem ao seu coração. E esta graça que é chamada de preveniente, ela é também preparatória para outros estágios da mesma graça de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 16, ele diz que nós recebemos de Cristo graça sobre graça. Então há uma graça, mas há mais graça para aquele que aceita a graça. Vem graça e vem mais graça ainda para aquele que não resiste a essa graça. É isso que nós entendemos. Armínio diz, essa graça preveniente vai antes, acompanha e segue, instiga, auxilia, opera o que queremos e coopera para que não queiramos em vão. A graça então vem ao coração do homem e ela não é outra coisa senão a obra do Espírito Santo. A graça não é uma força impessoal. A graça é a própria ação do Espírito de Deus que vence a incapacidade do homem caído de crer. Aqui diz o texto, nós estávamos mortos. Mas morto aqui não é no mesmo sentido de morte física,
Morto aqui é no sentido de morte espiritual. Às vezes alguém quer pegar esse termo morto aqui e quer equiparar a um morto físico, que não faz nada. O morto aqui é morto espiritual e ele faz muita coisa, ele peca e peca muito. Ele não está inativo. Morto aqui espiritualmente quer dizer que ele não tem a capacidade de buscar a Deus e não tem mais a comunhão com Deus. Mas Deus pode vencer essa distância entre o homem e falar a ele. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Mas Deus vai ao encontro de Adão e fala com ele. E ele ouve Deus. Caim estava em pecado. Mas Deus vai ao encontro de Caim e fala com ele e ele ouve. E assim é em todo momento na Bíblia. O homem pecador não pode ir a Deus, mas Deus pode ir ao homem pecador quando ele quiser. Isso se dá exatamente pela graça de Deus. E o homem não está morto no sentido de que ele não possa ouvir. Deus fala com os mortos, né? Tanto os físicos quanto os espiritualmente mortos. Deus fala com eles. E eles ouvem quando Deus se dirige a eles. Então o Espírito de Deus alcança este homem que estava morto, ou seja, que não tinha capacidade de ter comunhão com Deus, e trabalha no seu coração para que ele possa desejar qualquer bem espiritual, para que ele possa crer em Jesus. Como age o Espírito de Deus? Em primeiro lugar, Jesus disse que ele iria convencer os homens. João capítulo 16, veja do verso 7 em diante, ele diz: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Jesus disse, eu tenho que ir para que o Espírito Santo possa vir, para que iniciasse essa nova fase, vamos dizer assim, do tratamento de Deus com os homens. Mas ele diz, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado. Do pecado porque não crê em mim. O homem está no pecado e não pode crer em Jesus. Mas o Espírito Santo é aquele que vem ao coração do homem, o convence que ele é um pecador, o convence que Jesus pode salvá-lo, o convence que ele precisa crer, trabalha no seu coração, na sua vontade, na sua mente e faz com que ele possa entender o Evangelho e aceitar a salvação que lhe é oferecida. Embora que o Espírito de Deus não vai forçar este homem, mas ele vai preparar-lhe o coração para que ele possa entender a mensagem. Também a Bíblia fala do Espírito Santo abrir o coração do pecador. Veja lá em Atos capítulo 16. Paulo está na cidade de Filipos, né? E ali pela primeira vez na Europa pregando o Evangelho. E diz o texto de uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Foi o Espírito de Deus quem tocou no coração de Lídia para que ela desse atenção à palavra, para que ela compreendesse o que estava sendo pregado e pudesse então receber aquela mensagem e crer, porque a mensagem do Evangelho é que gera a fé no coração do homem. O Espírito Santo então faz isso, irmãos. Convence, abre o coração, abre o entendimento, ilumina o entendimento. Segundo Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que o Deus deste mundo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inimigo, que é o grande promotor do pecado, né, faz com que o homem, pecando, não possa ter a luz do Evangelho sobre ele não compreende o Evangelho. Mas ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Aquilo que antes nós não podíamos ver, a glória de Cristo, a glória de Deus em Cristo, que é a imagem de Deus, a luz do Evangelho, nós não podíamos entender porque o entendimento estava cego pela ação do inimigo e pelo pecado que embotava os sentimentos espirituais e deixava o homem completamente afastado de Deus. Agora diz o texto que Deus, que é aquele que das trevas faz resplandecer a luz, resplandeceu no nosso coração, abriu-nos o entendimento e nós podemos compreender o Evangelho e abraçar a salvação que nos foi oferecida. Glória a Deus por sua maravilhosa graça. Nós só somos salvos, queridos, porque Deus toma a iniciativa, porque Ele vem ao encontro do homem. É a graça de Deus, naquilo que nós chamamos graça preveniente, que vem ao coração, abre o coração, ilumina o entendimento, convence o homem e o torna, então, alguém capaz de entender o Evangelho e de crer em Jesus. Sem essa ação do Espírito Santo, ninguém pode crer. Ninguém pode ouvir e entender o Evangelho. Então diz Armínio que o Espírito Santo torna a fé salvadora possível, iluminando e esclarecendo a mente e afetando o coração, para que seja dada séria atenção àquelas coisas que são faladas e para que seja dada fé ou crédito à palavra. O Espírito de Deus é quem abre o entendimento do homem. E ele só pode dar crédito à palavra porque ele é alcançado pelo Espírito de Deus. Então, quando o pecador ouve a pregação do Evangelho, e quando o Espírito Santo age em seu coração, aí nós temos a ação externa da graça, que é a pregação do Evangelho, e a ação interna da graça, que é a ação do Espírito Santo no coração. E essas duas operações combinadas é que vão gerar a fé no coração do homem. A pregação sozinha não seria suficiente. Embora a palavra de Deus seja poderosa, mas o homem não tem a capacidade de crer sem o Espírito Santo lhe iluminar o entendimento. Mas quando a pregação vem e o Espírito Santo ilumina o entendimento, quando alguém tem contato com a palavra, pode ser uma pregação, pode ser a leitura, pode ser um cântico, mas quando alguém tem contato com o Evangelho, com a mensagem de Deus, e o Espírito de Deus abre-lhe o entendimento, então agora vem a fé ao seu coração, ou seja, ele agora pode crer, ele agora está habilitado para crer. Romanos capítulo 10, o verso 17, o apóstolo Paulo vinha dizendo: como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E ele diz no verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou pela pregação da palavra de Deus. É esta pregação da palavra, quando cai num coração que foi preparado pelo Espírito Santo, que vai gerar a fé naquele homem que antes estava morto, que antes não podia crer, mas agora, pela ação do Espírito Santo, ele é habilitado para que possa crer em Jesus. Armínio diz: o ato de fé não está no poder de um homem natural, carnal, sensitivo ou sensual e pecador. O homem caído, o homem natural, o homem, como Paulo diz aqui, que está morto em ofensas e pecados, que anda segundo o curso deste mundo, que é filho da ira, que por natureza é filho da desobediência, esse homem não pode crer sozinho. Ninguém pode crer por sua própria convicção ou escolha. Mas ele diz que ninguém consegue realizar esse ato, exceto pela graça de Deus. Glória a Jesus. A graça, que aqui é chamada de graça preveniente, é essa ação do Espírito Santo que faz com que o homem possa crer em Jesus. Se você é um crente em Jesus, não é porque você é bonzinho, não é porque você resolveu fazer essa escolha, não é porque você um dia decidiu que vinha a uma igreja, não é porque você resolveu um dia aceitar a Jesus, é porque o Espírito de Deus bateu na porta do seu coração e você somente abriu para Ele entrar, porque é Ele quem proporciona ao homem o desejo espiritual, o desejo pelo bem e a capacidade para crer em Jesus. A graça, então, queridos, é que possibilita a fé. A graça é quem gera a fé.
A graça preveniente, que é a ação do Espírito Santo, e a pregação da palavra é quem possibilita ao homem crer em Jesus. Aqui temos outra fala de Armínio que diz: o autor da fé é o Espírito Santo. O instrumento é o Evangelho, ou a palavra de fé, que contém o significado a respeito de Deus e de Cristo, que o precioso Espírito propõe ao entendimento e do qual ele persuade aqui. Veja que o conteúdo da fé vem de Deus, que é a mensagem de salvação. Isso é que faz com que o homem creia. O Evangelho não é algo que fosse como fosse uma espécie de mensagem de autoajuda. Você pode, você consegue, vá lá, você é um campeão. Não, o Evangelho não apresenta nenhuma esperança para o homem nele mesmo. Mas o Evangelho aponta para Cristo, que é o Salvador dos homens, que já fez tudo que nós precisávamos para obter a salvação. Ele morreu por nós, pagou pelas nossas culpas, remiu os nossos pecados e agora nos oferece esta salvação, mas é preciso crer para poder receber essa salvação. E como o homem que está morto no pecado pode crer se ele não deseja o bem espiritual? É o Espírito Santo quem age no seu coração. Ele abre o coração e aí coloca a palavra lá dentro. Aleluia. Abre a mente do homem, faz com que ele entenda a palavra. Paulo diz que há um véu sobre o entendimento dos incrédulos. Que eles não podem entender o Evangelho. Há barreiras mentais, sofismas, que só podem ser vencidas pela ação divina, da graça de Deus por meio do Espírito Santo. E como é que esse Espírito age? Então ele diz, ele propõe ao entendimento, ele esclarece o significado e ele persuade, ele convence aqui o homem para que ele possa crer. Veja que o Espírito não força, o Espírito não arrasta, o Espírito não obriga, mas ele convence, persuade, ele com, aleluia, uma graça, né? Com seu modo gentil de agir, ele propõe ao entendimento do homem esta mensagem de salvação para que ele possa crer em Jesus. Então, Armínio vai dizer ainda, digo então que é muito claro, com base nas Escrituras, que o arrependimento e a fé não podem ser exercidos exceto pelo dom de Deus. O homem só pode se arrepender e só pode crer porque Deus lhe proporcionou isto. Mas ele continua dizendo, mas as mesmas Escrituras e a natureza dos dois dons ensinam de maneira muito clara que esta concessão se dá pelo modo de persuasão. Isso acontece pela palavra de Deus. É a palavra de Deus aplicada ao coração do homem que faz com que o homem possa entender que ele é um pecador, possa se arrepender dos seus pecados e possa crer em Jesus. O Espírito esclarece, o Espírito abre o entendimento, o Espírito convence. Mas ele não se arrepende pelo homem e nem crê pelo homem. Ele prepara o homem e o habilita para se arrepender e crer. Sem a ação do Espírito e sem a palavra de Deus para este fim, o homem não pode nem se arrepender e nem crer. Mas uma vez que ele seja iluminado, possa entender a palavra, ele agora pode se arrepender e pode crer, mas ele precisa fazer isto, porque o Espírito também não age pelo homem, ele age no homem, mas não age pelo homem. Ou seja, ele não convence o homem se arrependendo por ele, ele convence o homem preparando o seu coração para que ele possa se arrepender. Mas o homem precisa se arrepender e o homem precisa crer. Jesus nunca disse, se prepare que o Espírito Santo vai lhe fazer arrepender-se. Jesus disse, arrependei-vos e crede. Então o Espírito tem que agir, mas o homem é preparado por esse Espírito e agora pode e deve fazer aquilo que ele está habilitado pela graça, que é arrepender-se e crer. Deus não força isso, Deus não faz isso pelo homem, mas ele habilita, prepara, convence e deixa o homem num ponto que ele pode arrepender-se e crer. Então, Armínio diz que Deus pode requerer fé do homem decaído, porque ele decidiu conceder aos homens graça suficiente pela qual os homens podem crer.
Seria muito difícil da gente entender, irmãos, de aceitar que Deus quisesse salvar todos os homens, ou que a Bíblia contivesse muitos versículos dizendo que Deus quer salvar a todos, mas que Deus de fato só quisesse salvar alguns, e só a esses Deus desse graça suficiente para eles serem salvos. Os outros teriam o convite do Evangelho, mas não poderiam crer porque não tinham graça suficiente. Como é que Deus poderia requerer graça de alguém, ou requerer fé de alguém, se Ele não deu a capacidade de crer a este homem? Nós cremos que todo homem pode crer, porque cremos que Deus, em sua graça, Ele estendeu a mão a todos os homens para tirá-los das trevas e levá-los para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Entendemos como Armínio que Deus deu graça a todos os homens. E essa graça capacita o homem para crer, por isso que Deus exige fé de todos os homens. A fé é uma condição para que o homem possa ser salvo. Então nós entendemos que a graça, ela é suficiente para todos. Todos os que experimentam a graça, ela tem poder suficiente para conduzi-los à salvação. Mas ela só será eficaz, só levará efetivamente o homem à salvação em todo aquele que não resistir a esta graça, que não resistir ao Espírito Santo. Se o homem, então, não resiste à operação do Espírito Santo, que esclarece, que ilumina, que abre o coração, e ele deixa que o Espírito Santo, então, continue o seu processo na sua vida, o Espírito Santo vai levá-lo à salvação, ele vai se converter e vai ser uma nova criatura, porque esta é a ação do Espírito Santo no homem. E só não acontecerá isso se o homem resistir ao Espírito Santo. Ou seja, se ele não quiser crer, se ele não quiser dar entendimento, ou dar a palavra, o entendimento correto. Se ele não quiser dar crédito à palavra, aí ele não vai realmente ser salvo, porque o Espírito não vai forçá-lo a isto. Nós percebemos então que a salvação é pela fé. O homem precisa crer. E esta mesma salvação é pela graça. Salvação pela graça e salvação pela fé são coisas complementares. Ou seja, a graça é quem oferece a salvação e é quem prepara o coração e habilita o homem para crer. Então é pela graça, porque também é pela fé. Se fosse por obras, não seria pela graça. É pela fé exatamente porque é pela graça. Ou seja, você não conquista a salvação, mas é preciso crer também para poder alcançá-la. A fé salvadora, ela vem através da ação do Espírito Santo no coração do homem que não resiste à sua ação. Isso não tem mérito nenhum ao crente. Alguém diz, então se o homem precisa crer, então é salvação pelas obras, ele precisa fazer alguma coisa. Não, mas ter fé não é fazer alguma coisa. Ter fé é exatamente crer que eu não posso fazer nada, mas confiar que Jesus já fez tudo por mim e entregar a Ele a minha vida para ser salvo. Aleluia. E eu não tenho mérito nenhum em crer, porque eu só posso crer por causa da graça de Deus, pelo Espírito Santo ter aberto o meu coração para crer. Ter fé, então, é estender uma mão vazia. Mas é preciso estender essa mão. Não para ofertar alguma coisa a Deus, não para merecer, mas para receber. Porque quando eu estendo a mão, eu estou dizendo que confio em Jesus como meu Salvador, que eu creio que Ele pode me salvar, que eu recebo a oferta de salvação que de graça Ele me oferece. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, ele diz assim no verso 5, ele está falando sobre Abraão ter sido salvo ou justificado pela fé e não pelas obras. E ele diz, aquele que trabalha, o que ele vai receber não é uma dádiva, mas é uma dívida. Se alguém trabalhou,
trabalhou o mês todinho para você. No final do mês, você deve a ele o salário. Não é um favor que você está fazendo a ele de pagar o salário no final do mês. Você deve a ele porque ele trabalhou. Tem gente que não entende e não paga, mas aí é outro detalhe, né? Mas é preciso entender que, uma vez que ele trabalhou, ele tem agora o direito. É uma dívida, não é uma dádiva, não é um favor. Mas ele continua no verso 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. No verso 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Aleluia. Se eu tivesse que fazer alguma coisa para merecer, então seria por obras. Mas a fé não é igual a obras. Crer não é igual a fazer alguma coisa para merecer. Crer é exatamente entender que eu não fiz nada, que eu não mereço, mas eu creio naquele que justifica. Eu recebo a oferta de salvação, crendo que Jesus já fez o que era necessário por mim. E aí, então, essa fé me é atribuída como justiça, ou seja, eu alcançarei a justificação por meio desta fé. Glória seja dada ao nome do Senhor por nos proporcionar salvação desta maneira, queridos. Porque se fosse por obras, então muita gente não ia poder ser salvo. Se tivesse que pagar para ser salvo, os pobres não seriam salvos. Se tivesse que correr, subir numa árvore, alcançar uma barreira, os que têm deficiência física não poderiam ser salvos. Se tivesse que levantar um peso, fazer alguma coisa, os que tivessem problema de coluna, os velhinhos, não podiam ser salvos. Os que tivessem acamados não podiam ser salvos. Mas Deus só exigiu uma coisa: fé. Então o pobre pode ter fé, o rico pode ter fé, o fortão pode ter fé, o fraquinho pode ter fé, o que está com muita saúde pode ter fé, o que está acamado lá no hospital também pode ter fé, o grande, o pequeno, o novo, o velho, todos podem crer, porque a fé alcança a todos essa possibilidade de crer, uma vez que a graça de Deus e o Espírito Santo agem no coração de todo o homem. Mas agora que o Espírito iluminou e trouxe o entendimento, o homem precisa crer. Deus não crê pelo homem, mas Ele capacita o homem a crer nele através dos meios que Ele proporcionou aqui pelo Espírito Santo e pela palavra que é trazida ao coração. Ela pode ser resistida. O Espírito Santo age nos corações. Essa primeira ação dele para convencer o homem, ela é irresistível. Ou seja, o homem não pode dizer, não, o Espírito Santo nunca vai nem chegar perto de mim. Não, ele chega ao coração de todo homem. E trabalha nele pela graça, a graça preveniente. Mas a partir do momento que ele esclareceu o homem, agora então ele possibilita a cooperação do homem com Deus. E como se dá essa cooperação? Em não resistir à ação do Espírito Santo. Porém, o que nós vemos na palavra de Deus, em diversas ocasiões, é que os homens resistem à ação do Espírito Santo. Atos capítulo 7, verso 51. Estevão está lá pregando e ele diz: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Nem o coração e nem o ouvido deles estava consagrado a Deus, estava preparado para Deus. E ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Eles não queriam ouvir. O Espírito falava, mas eles rejeitavam a palavra de salvação. Quantas pessoas há que você prega e ele diz: não, mas eu não quero saber disso, eu não quero Jesus, eu não preciso de Jesus, eu já tenho minha salvação, já tenho minha religião, já tenho isso, já tenho aquilo. E ele resiste a essa ação do Espírito Santo que fala ao seu coração. Muitos rejeitam aquilo que Deus está lhes oferecendo. Lucas capítulo 7, verso 30. O próprio Senhor Jesus, ele está pregando o Evangelho, mas alguns não querem ouvir. Alguns vêm e creem. Mas no verso 30 de Lucas 7, ele diz: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele, por João Batista. Ele veio pregando, o Espírito Santo está agindo, mas diz o texto, eles
rejeitaram. Rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a oferta de Deus, rejeitaram o conselho de Deus contra eles mesmos. Eles não quiseram aceitar o que lhe estava sendo oferecido. Neemias capítulo 9, verso 30. Veja que desde o Antigo Testamento, o homem resiste a essa ação do Espírito Santo que vem através da pregação da mensagem de Deus. Porém, diz o texto de Neemias 9:30, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestastes contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Veja que desde o Antigo Testamento, alguém só podia crer na palavra dos profetas, porque o Espírito de Deus já agia nos corações. A palavra nunca ela é pregada sozinha. O Senhor disse por meio do profeta Isaías que a palavra não voltaria vazia. Mas a palavra não volta vazia porque o Espírito Santo é quem leva esta palavra e aplica no coração. Desde aqui o Antigo Testamento, os homens rejeitaram o Espírito Santo, não deram ouvidos ao que ele falava por meio dos profetas. E ainda hoje continuam muitos homens rejeitando o Espírito de Deus. Isaías 63, verso 10, ele diz, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Eles se tornaram inimigos de Deus. Por quê? Porque rejeitaram o Espírito Santo. Porque foram rebeldes contra ele. Rebeldes aqui não é apenas alguém que disse, não, eu vou ver, vou pensar, depois eu digo. Não, é alguém que foi contra realmente. Que rejeitou totalmente. Que foi contrário totalmente à ação do Espírito Santo. Rebelde. E isso entristeceu o Espírito Santo. Então Deus se tornou opositor deles, porque eles rejeitaram o seu Espírito Santo. A Bíblia mostra, queridos, infelizmente, muitos exemplos de pessoas que desprezaram a graça de Deus e que se rebelaram contra o Senhor. Muitas vezes esta mensagem é pregada e as pessoas simplesmente não querem ouvir. Jeremias 32, verso 35, o Senhor fala por meio do profeta, o povo de Israel, eles edificaram os altos de Baal, os ídolos a Baal, que estão no vale do filho de Hinnom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Veja que aqui fica bem claro que não foi Deus que determinou que eles pecassem, não foi Deus que decretou que eles pecassem. Deus diz, nunca subiu ao meu coração, eu nunca ordenei isso, mas eles foram rebeldes e pecaram contra o Senhor, rejeitando a sua graça. Isaías capítulo 5, um texto que nos deixa realmente assombrados, porque Deus compara Israel com uma vinha que o próprio Deus plantou. E Deus diz, capítulo 5, verso 4 do profeta Isaías, que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Deus investiu ali em Israel, o Espírito de Deus trabalhou neles. O Senhor lhes deu a palavra, o Senhor fez milagres, o Senhor fez coisas extraordinárias. E era então de se esperar, ou seja, o que o Espírito quis produzir neles é que eles fossem uvas boas, eles dessem uma resposta positiva a Deus. Mas Deus diz, o que mais eu podia ter feito? E como é que agora eles viraram uvas bravas? É porque os homens se rebelam contra Deus, resistem ao seu Espírito Santo, não aceitam a pregação da palavra e por isso não alcançam a bênção de Deus, o que Deus tem para eles. A palavra então diz que os incrédulos devem crer e não devem rejeitar a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo vem falando que Deus nos deu o ministério da reconciliação, que nós pregamos que os homens devem se reconciliar com Deus. E finalizando no capítulo 6 e o verso 1, ele diz, e nós,
cooperando também com ele, com o Senhor, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Alguém estava recebendo a graça de Deus em vão, ou poderia receber essa graça em vão. Alguém, como diz lá em Hebreus, poderia deixar que a raiz de amargura crescesse no seu coração e rejeitasse a graça. Mas se o homem não faz isso, se ele não resiste ao Espírito Santo, se ele não rejeita a graça de Deus, então o Espírito de Deus vai lhe conduzir à salvação, vai lhe conduzir, então, ao processo de poder crer e receber a sua salvação. Porque só quando o homem crê é que ele pode ser salvo. A salvação é pela graça, porque Deus é quem toma a iniciativa. Mas a salvação também é pela fé. Paulo diz, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, é pela fé que nós temos acesso à graça. É pela graça que nós podemos ter fé. E é pela fé que nós podemos receber os benefícios da graça. Os homens, então, só são salvos se eles creem em Jesus. E eles são condenados por causa da sua incredulidade. Ninguém é rejeitado simplesmente porque Deus decretou que ele fosse para o inferno. Mas a Bíblia sempre diz que a rejeição de Deus, ela se dá em função ou por causa do pecado do homem. Aí nós vamos ler João capítulo 3, o verso 18. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E por que está condenado? Porque Deus decretou que ele fosse para o inferno? Não. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É o pecado e a incredulidade que faz com que o homem seja condenado, e não porque Deus não queira salvar a estes homens. Alguns ouvem a pregação do Evangelho e creem. E outros, mesmo tendo ouvido a mesma pregação, não creem. Quando a pregação chega ao coração, é porque o Espírito Santo agiu. Então a graça de Deus está agindo ali, a graça preveniente. A mensagem do Evangelho e a ação do Espírito Santo, elas chegam combinadas ao coração do homem. Uns creem, porque não resistiram ao Espírito Santo. Outros não creem, porque resistiram, não quiseram dar ouvidos. Veja que o apóstolo Paulo está pregando, e lá em Atos capítulo 28, diz o texto, verso 23... E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Eles foram ter com Paulo, e Paulo passou o dia todo pregando para eles, mostrando na lei de Moisés, no Pentateuco, mostrando nos profetas como era o projeto de Deus para a salvação, como era o plano de Deus para a salvação, como Cristo era o Salvador, o Messias que fora enviado por Deus. E diz o texto, alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Por que não criam? Porque o Espírito Santo decidiu agir só em uns e outros não? Não, o Espírito Santo age em todos, porque a graça de Deus é para todos. Mas é porque alguns resistiram e outros deram crédito à palavra que estava sendo pregada ao coração. Porque creram, então eles têm mérito? Não. Eles simplesmente não resistiram, não bloquearam a ação do Espírito. O Espírito Santo lhes conduziu à fé e à conversão, ao arrependimento e à salvação em Jesus. Nós vemos então, queridos irmãos, que a fé é necessária para a salvação. Porém, a fé não é causa meritória da salvação. Ou seja, você não é salvo porque você creu e agora você merece. Não, se você creu, você merece. Não, a fé não é algo que lhe dá crédito, mérito diante de Deus. Por quê? Porque você só pode crer porque o Espírito Santo trabalhou no seu coração. Mas a fé é a causa instrumental. Ou seja, é pela graça, mas por meio da fé. A graça é a oferta. A fé é a aceitação desta graça, deste benefício. Então, a fé é impossível sem a graça. Sem a graça de Deus, ninguém pode crer. A salvação pela graça é impossível também sem a fé. Porque se só a graça acontece, mas o homem não crê,
ele não será salvo, porque aquele que não crê já está condenado. Então Arminio diz, a fé é uma condição exigida por Deus daquele que será salvo, antes que seja o meio de obter a salvação. É uma condição porque Deus decidiu salvar apenas aqueles que creem. E todo aquele que crê será salvo. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Quando o homem, então, não resiste à ação do Espírito Santo, aquela graça que nós chamamos de graça preveniente, que abriu o coração, que convenceu o homem, que gerou nele fé, agora o homem abre a porta para o Espírito Santo, vem então mais graça, que Arminio chama de graça subsequente, que trará então todos os benefícios da salvação. Arminio usa o texto de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja que não diz aqui que Deus arromba a porta, que ele chuta a porta, mas que ele está à porta e bate. Não é simplesmente alguém que dá uma pancadinha e fica esperando para ver. O Espírito Santo não é passivo nessa ação, como se viesse a graça preveniente e depois ele fica somente esperando para ver se o homem vai crer. Não, ele continua batendo. Eu estou à porta e eu fico batendo. E Arminio diz, se alguém bate, é porque há alguém do lado de dentro que pode abrir. Se o que está do lado de dentro não precisasse fazer nada, como abrir a porta, então não fazia sentido bater. Se você souber que dentro de casa tem alguém que está amarrado, não adianta ficar batendo na porta. Ele não pode abrir. Se você bate na porta, é porque você sabe que ele pode abrir. E por que é que o homem pode abrir? Porque o Espírito Santo já chegou primeiro e trabalhou no seu coração. Quando ele abre a porta, então agora mais graça de Deus virá para ele, porque depois de salvo, queridos irmãos, nós ainda precisamos o tempo todo da graça de Deus. Mesmo o homem regenerado só pode ficar de pé, só pode prosseguir em buscar a Deus por causa da graça divina. Arminio diz, desta maneira, atribua a graça o início, a continuidade e a consumação de todo o bem, de tal forma que sem a sua influência, a influência da graça, o homem, mesmo já estando regenerado, não pode conceber, nem fazer bem algum, nem resistir a qualquer tentação do mal, sem esta graça emocionante e preventiva que coopera com o homem. Glória a Deus por sua maravilhosa graça. Sabe por que você está de pé? Por causa da graça de Deus. Sabe aquela tentação que você resistiu? Foi a graça de Deus no seu coração. Sabe por que você continua firme, apesar das investidas do inimigo e das dificuldades? Porque a graça de Deus não falta àquele que não resiste ao Espírito Santo. Por que é que alguém se afasta de Deus e até perde a sua salvação? Porque resiste ao Espírito Santo. Porque não quer mais crer no Espírito Santo, porque não quer mais aceitar o trabalhar do Espírito Santo, da graça de Deus no seu coração. Mas qualquer que mantiver essa sua vontade de deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, que é gerada pelo próprio Espírito, essa vontade, ele manterá a sua fé, e se mantiver a sua fé, jamais perderá a sua salvação. A graça, nós cremos, queridos, que ela então alcança todos os homens. Eu gosto aqui de uma frase de John Wesley, que ele diz, não há desculpas para aqueles que continuam em pecado, pois não há nenhuma pessoa que esteja em um mero estado natural. Não há ser humano, a menos que haja apagado o Espírito, que tenha bloqueado totalmente o Espírito na sua vida, que esteja completamente privado da graça de Deus. Todos os homens têm a graça de Deus agindo no seu coração. E ele conclui dizendo, nenhum ser humano peca porque não tem graça, mas porque não usa a graça que tem. A graça de Deus vai trabalhar no coração de todo homem. Se você cair em pecado, você não tem desculpa. Se eu pecar e me afastar de Deus, não tenho desculpa.
Ah, não, é porque eu não tive forças. Não, a graça é suficiente para nos dar a força de que precisamos para resistir. Então, se não me falta força, eu vou buscá-la em Deus. Se eu não sou forte, mas eu vou fortificar-me em Deus. Porque a graça divina nos dá esta força. O Espírito de Deus é poderoso para nos capacitar para resistir ao mal. Se alguém peca, é porque resistiu, o Espírito falou e ele insistiu, porque o homem gosta de pecar e insiste então em se aproximar do pecado, em ceder à tentação, por não dar ouvidos à voz do Espírito Santo. O que nós vemos na Bíblia Sagrada, queridos, é que Deus quer salvar todos os homens. E Deus chama todos os homens a crer. Jesus lá em Jerusalém disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na parábola que Jesus fala sobre o convite para as bodas do rei, até aqueles que não vieram são convidados. Todos são convidados. Alguns não querem vir, mas todos são convidados para a festa. Apocalipse capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. Este convite é universal para todos os homens. E o chamado é universal porque a graça salvadora é oferecida a todos. Tito 2:11, a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 1 Timóteo 2:4, ele diz que Deus quer salvar todos os homens. É o salvador de todos os homens, principalmente ou especialmente dos fiéis. 2 Pedro 3:9, ele diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos, todos venham a arrepender-se. A salvação é oferecida a todos porque a graça de Deus, ela é oferecida a todos os homens. Por essa graça, todo homem pode ser salvo, mas ele também precisa crer, porque a salvação é pela graça, mas mediante a fé. E assim nós vemos a salvação ser oferecida ao homem. Como é que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça. Ou seja, não é por obras, nem por mérito pessoal. Eu e você não fomos salvos porque somos bonzinhos. Porque nós decidimos um dia vir à igreja. Não, se um dia você levantou em sua casa e disse: sabe uma coisa, eu vou ser crente hoje, foi o Espírito de Deus quem impulsionou você para isso. Aleluia. Se você ia passando em frente à igreja e disse: eu vou entrar aqui hoje, não foi a sua escolha individual, porque você, como pecador, jamais viria para uma igreja. Seu desejo era ir para um bar, era ir para uma boate, para outro lugar. Mas o Espírito de Deus lhe chamou, lhe atraiu, abriu seu coração, falou, aleluia, forte, e você resolveu entrar na igreja, ouviu o Evangelho, a palavra caiu no coração que creu, porque foi preparado pelo Espírito para isso, e você aceitou a Jesus. Então a salvação é pela graça. E ela também é pela fé em Cristo. Porque ainda que a graça trabalhe no coração, é preciso uma decisão pessoal de crer em Jesus. Embora essa decisão seja capacitada pela graça. Ou seja, se Deus não agir em graça, ninguém pode crer. Mas uma vez que o Espírito fala ao coração, qualquer homem pode crer e deve crer, precisa crer, porque Deus não crê pelo homem. Deus então nos dá a sua graça, nos capacita a crer, mas Ele não crê por nós. Ele ordena que alguém creia. Creia e serás salvo. O que eu vou fazer para ser salvo? Perguntaram aos apóstolos. E Pedro disse: creia no Senhor Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Perguntaram a Paulo da mesma maneira, o carcereiro de Filipos: o que eu faço para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Armínio diz: crer é um mandamento e serás salvo é o benefício que você vai ter e é o que o Espírito usa para lhe estimular a crer. A capacidade de crer, então, vem de Deus, que é pela graça. O conteúdo da fé vem de Deus, que é o Evangelho. A persuasão para crer vem de Deus, que é a ação do Espírito Santo, a graça preveniente. O crer, porém, é um ato do homem. Deus não crê pelo homem, o homem precisa crer. Então nós vemos nesta noite, queridos irmãos, que a salvação é pela graça, por meio da fé. Quando diz que é pela fé, o pela fé complementa o pela graça, porque é o contrário do pelas obras.
Crer não é fazer uma obra. Crer é desistir de fazer qualquer obra para confiar apenas na obra de Jesus. A fé, então, é uma condição, mas ela não traz mérito nenhum ao homem. Eu não sou salvo porque eu mereço uma vez que eu criei. Não, eu sou salvo porque, mesmo sem merecer, eu criei que Jesus morreu por mim e recebi de graça esta oferta de salvação. Que Deus nos ajude cada dia, queridos, a crer em Jesus. Eu li hoje pela manhã o texto de Atos de João capítulo 5, quando Jesus cura aquele homem que está há 38 anos enfermo. E depois Jesus encontra com ele e diz, olha, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E alguém pode perguntar, o que é pior do que ficar 38 anos aleijado? O que é pior do que ficar 38 anos ou não sei quantos à beira de um tanque, esperando que tivesse pelo menos uma criatura de Deus que lhe empurrasse para dentro d'água na hora certa e não tinha ninguém para lhe ajudar? O que é pior do que ficar nessa espera, nessa angústia, nesse desespero, sem ter ajuda nenhuma durante quase 4 décadas? Sabe o que é pior do que isso? É passar a eternidade no inferno. Então Jesus disse, não peque para que não te aconteça alguma coisa pior. Alguém que vai pecar deveria se lembrar de passar 38 anos aleijado, sem esperança, e pensar que é pior ainda o que o pecado pode trazer para a sua vida. Isso, irmãos, é para nós lembrarmos de agradecer a Deus. Porque quando o Senhor nos cura, mano, eu tinha um problema de coluna horrível, não tinha saída, Jesus me curou. Todo dia eu agradeço a Deus, amém. Mas o pecado é pior. E a salvação, então, é melhor e maior do que a cura. E às vezes nós não louvamos a Deus por sua maravilhosa graça. Que nós possamos hoje, queridos, e cada dia de nossas vidas, louvar ao Senhor pela graça. Agradecer ao Senhor pela graça que nos alcançou, nos permitiu crer e nos deu essa salvação maravilhosa. Que nesta noite possamos agradecer a Deus. Obrigado pela graça, obrigado pela fé, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.